O único Deus verdadeiro, o Deus de Jesus Cristo. Eu sou o Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu estou um pouco atrasado, mas eu termino a nossa série de mensagens a respeito de política. Estou gravando esse vídeo precisamente no dia 30 de outubro, às 2h40 da tarde, ou seja, falta 2 horas e 20 minutos para encerrar a votação no horário de Brasília. E aí começar a apuração daqui a pouco para a gente conhecer quem é o próximo presidente do Brasil. Seja como for, eu acho que a gente não precisa estar ansioso para descobrir esse resultado, uma vez que a gente já perdeu, o Brasil já sai derrotado dessas eleições, independentemente do candidato que ganhe. Mas eu queria recapitular um pouquinho do que a gente falou até aqui, para a gente realmente entrar aí na conclusão desta série, tá bom? Então, bom, no primeiro vídeo dessa série, eu estabeleci Satanás como o paradigma daquele político que através da mentira engana os seus eleitores prometendo algo bom e entrega no final algo mal, né? Então Satanás prometeu a Adão e Eva que eles não iam morrer, que eles iam ser como Deus e blá 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 lá no Jardim do Éden. E quando Adão e Eva votaram nele, no Satanás, o Satanás deu um golpe neles e lhes entregou a doença, a morte, o caos, o sofrimento, o mal, que inclusive persiste no mundo até hoje, como fruto do trabalho lá do Satanás, do trabalho político dele. Então Satanás é esse paradigma do político que mente prometendo algo bom e no final faz algo ruim, que é o paradigma de praticamente todos os políticos da face da Terra, tá bom? Praticamente sem nenhuma exceção. E aí o reino do Satanás está em contraposição ao reino de Deus, e quando a humanidade peca, desenvolve em si mesma as qualidades do Satanás em contraposição ao reino de Deus. E desde então o ser humano convive com a mentira, com a violência, com o sofrimento, com a doença, com a morte e coisas do tipo, beleza? Os projetos de poder políticos, como eu expliquei na segunda e na terceira mensagem desta série, eles captam anseios legítimos das pessoas e prometem um monte de coisa em função desses anseios, e quando recebem o voto fazem o contrário, enganam as pessoas e geram mais sofrimento e mais morte. Isso em qualquer espectro político que você trabalhar, por exemplo, dentro do nosso paradigma atual, seja o político da esquerda ou da direita, beleza? Então, por exemplo, o Lula vem com anseios legítimos das pessoas, dizendo que a gente tem que cuidar dos pobres, inclusive Jesus cuidou dos pobres, então vote em mim, Lula, porque senão o capitalismo malvadão vai trucidar você e as suas famílias, e as crianças vão passar fome, e não sei o quê. Né? Aí você vota no Lula, ao invés dele distribuir dinheiro para todo mundo, ele rouba dinheiro para ele, para o partido dele, para a família dele, e você que se exploda, né? Essa que é a real. Então é o paradigma do Satanás. Ele vem, engana, promete algo bom, na hora que você vota nele, ele te entrega algo ruim. Enfim, é assim que é. E aqueles ficam animadinhos com essa narrativa, dizendo, então vamos votar no Bolsonaro, como se isso fosse diferente. No final percebem que é a mesma coisa, né? O Bolsonaro então pega anseios legítimos das pessoas, a favor da família, a favor da liberdade, a favor das coisas boas e de Deus e pátria e não sei o quê. A hora que você vota nele, o que ele realmente te entrega é o quê? É uma família dele corrupta, que supostamente na época da eleição era contra o foro privilegiado e só não está sendo processado e preso aí, por exemplo, no caso do Flávio, porque apelou para o foro privilegiado, né? Inclusive acho que é por isso que o Bolsonaro não fala mal do Gilmar Mendes, porque o Gilmar Mendes é o relator do processo do Flávio Bolsonaro lá, com essa questão de foro privilegiado, em função de rachadinha, e esses crimezinhos vagabundos aí da família vagabunda do Bolsonaro, tá bom? Então, basicamente é isso, eles pegam os anseios positivos, prometem algo bom, a hora que eles tomam o poder, eles entregam algo ruim. Ao invés de eles entregarem fim do foro privilegiado, o que eles entregam realmente é aparelhamento da PF para exonerar ou para transferir qualquer delegado que ouse investigar a familícia, né? Que é a mistura de família com milícia, que é o caso dos Bolsonaro, tá bom? Então a gente não tem alternativa, né? No mundo após a queda, o ser humano espelha as ações do Satanás, especialmente nessa busca pelo poder político, e esquerda e direita acabam fazendo a mesma coisa, apesar das narrativas diferentes, tá bom? O final é mais do mesmo, só muda aí ou é a cor vermelha, ou é a cor do verde e amarelo e coisas desse tipo, mas a entrega no final é a mesma, né? Essa aqui é a verdade.
Bom, a gente estava falando também no primeiro vídeo dessa série que Satanás é o grande político. E a gente só pode ver uma real oposição ao Satanás em termos políticos se a gente levar Jesus Cristo como político, porque os seres humanos não são oposição ao Satanás. Os seres humanos são pecadores, escravizados por medo da morte e tentando viver a melhor vida possível que eles querem aqui no mundo, em busca dos recursos, do dinheiro e etc e tal. E aqueles que estão mais dispostos a mentir mais, a servir mais o diabo, são premiados com o poder político para reinar sobre os demais, seguindo os princípios do Satanás e fazendo a vontade dele, né? Em função aí de milhões de injustiças, milhões de crimes, milhões de corrupção e milhões de mentiras, enganos sobre as pessoas de uma forma meio que geral. E a única forma da gente fazer uma verdadeira contraposição política ao Satanás é a gente tratar Jesus Cristo como o político contrário ao diabo, e aí de fato a gente vê como que os princípios políticos de um lado e de outro, eles são completamente antagônicos, e é isso que eu queria falar com vocês hoje, tá? Como conclusão desta série. Então, pra gente concluir, vamos começar com a Bíblia, tá? Abrir a Bíblia lá, por exemplo, em João capítulo 14, que é um texto extremamente importante, interessante para lidar com essa questão. Tem que ver aí com a contraposição de Cristo e o reino de Deus contra o reino do Satanás, tá bom? E aí Jesus fala assim: não se turbe o vosso coração. Olha que mensagem bonita para um contexto onde o coração do brasileiro está bem conturbado, né? Então não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, disse Jesus. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais? Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não credes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. A gente pode gastar o resto da eternidade refletindo sobre essas palavras maravilhosas de Jesus. Essa coisa que ele pede assim pra gente não estar ansioso, com medo em função das coisas. E eu acho que esse contexto atual do Brasil, ele gera muita ansiedade e muito medo da inflação, da corrupção, da volta do PT, da permanência do Bolsonaro. Tudo isso respira, né, o clima do medo, o clima da incerteza, o clima da insegurança, o clima das perspectivas ruins em termos econômicos, sociais. Vai ter golpe de Estado, vai ter guerra civil, vai ter corrupção. Basicamente é tudo bem complicado. E Jesus fala pra gente crer em Deus e crer nele, sabendo que ele vai preparar esse reino, esse lugar, e ele vai voltar, levar as pessoas para estar com ele e tudo mais. E Jesus aí fala uma coisa extraordinária, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como a gente está explicando durante toda essa série, a política está em grande medida calcada na mentira, porque as pessoas não querem ouvir a verdade. Elas querem ouvir a mentira. Elas não querem ter discussões sérias, profundas e complexas. Elas querem discursos rasos, simplistas e que lhes dê algum tipo de esperança. E aí a tendência delas votar na pessoa que mente e não votar na pessoa que fala a verdade é absoluta, né? É uma tendência muito forte do ser humano. Imagine, por exemplo, assim, ó, vamos pintar aqui 2 candidatos dizendo alguma coisa para você do tipo assim na campanha. Vote em mim! Sabe por quê? Porque eu não sei se eu vou conseguir cuidar das nossas crianças ou não, se acontecer problemas no mundo. Mas caso aconteça algum problema, se eu for eleito, eu vou tentar fazer o meu melhor para cuidar das nossas crianças. Mas eu não garanto que eu vou conseguir, porque a vida não está no meu controle. E talvez eu não consiga fazer aí o que você gostaria que eu fizesse, mas eu vou fazer o meu máximo.
Aí o candidato oposto a esse candidato vai lá e diz assim: vote em mim, porque eu vou cuidar das nossas crianças, nenhuma vai passar fome, nenhuma vai morrer, nós vamos dar saúde, nós vamos dar educação, nós vamos dar abrigo, nós vamos fazer cumprir a lei do estatuto da criança e do adolescente, e nós vamos reeducar os infratores, e nós vamos fazer eles se desenvolverem e trabalharem, as nossas crianças serão os líderes do futuro e blá blá blá. Em quem que você votaria? Obviamente você votaria no cara que promete tudo de bom para suas crianças e não ia votar nesse cara com esse discurso do tipo, eu não sei o que eu vou conseguir fazer ou não, porque pode ser que a coisa saia do meu controle. Aí beleza, aí vamos pensar que passou a eleição, esses dois candidatos foram eleitos, um numa linha do tempo, o outro numa linha do tempo. O cara que prometeu que ele não sabia o que ia acontecer se ele fizesse, aliás, que ele não sabia se ele ia poder cuidar das crianças, porque ele não sabia como que seria o futuro, aí no mandato desse cara surge um novo vírus que começa a matar as crianças. E aí esse cara vai e diz assim, galera, ó, nós estamos com um problema muito grave, já morreu 1 milhão de crianças no Brasil que nasceram aí nos últimos 10 meses e tem esse novo vírus. Então, galera, agora, ó, força total, vamos pegar recursos, vamos tentar estudar esse vírus e desenvolver uma cura para esse vírus, porque saiu do meu controle, eu não consegui evitar essa morte desse 1 milhão de crianças aqui que já morreram desse vírus. E o cara vai lá e se esforça até que encontra a cura e salva as demais crianças que não morreram lá desse vírus. Beleza, essa é uma linha do tempo. A segunda linha do tempo, esse outro cara que prometeu que ia cuidar das crianças, ele ganha. Só que, obviamente, ele estava mentindo, e aí vem o vírus e mata 1 milhão de crianças. Aí ele fala assim, é só uma gripezinha! Não, chega de mimimi, vão ser maricas até quando? Seus filhos estão morrendo, mas ó, tem que continuar a vida normal, tudo bem? E não faz nada, não desenvolve a cura da doença. Aí morre, em vez de 1 milhão de crianças, morre 10 milhões de crianças. Olha, pronto, agora compara a postura dos dois políticos aí. E eu não tô querendo fazer com isso essa analogia, como se fosse assim, o governo Lula, o bonzinho que salva as crianças, e o governo Bolsonaro, o malvadão que não salva as crianças. Não é esse o ponto, tá? Governo Lula e governo Bolsonaro são governos debaixo da autoridade do Satanás. Fim, não apoio nenhum dos dois, tá bom? Eu tô só pintando aqui um quadro muito simplificado de que o político que foi honesto na eleição e disse que ele não sabia o futuro, se ele ia conseguir cuidar ou não, mas ele ia fazer o melhor dele. Quando o problema veio, ele fez o melhor dele, resolveu o problema, melhor do que o outro que prometeu que seria maravilhoso e no fim não agiu e foi pior do que o outro. Só que as pessoas, elas não entendem isso. E elas sempre, porque também elas não sabem o futuro, qual vai ser o governo, o que vai acontecer ou não, então elas têm a tendência de votar no cara que promete que vai ser tudo bem, do que votar no cara realista, que promete que ele vai se esforçar apesar dos males que vão acontecer. Entendeu? Então por isso as campanhas políticas são calcadas na mentira. E Jesus tem comunhão zero com a mentira. Zero, porque ele é a própria verdade, ou seja, cada mentira é uma ofensa ao Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Por isso Jesus Cristo não está representado nem em Lula nem em Bolsonaro, que são dois mentirosos, dois demagogos, dois falsos que simplesmente mentem para ganhar o poder político. Fim. Ponto. A gente poderia falar muito mais aí, mas o que quero também dizer aqui é sobre essa coisa de que quem vê Jesus vê o Pai. E aí como o grande político em oposição ao Satanás, né? Então olha que coisa interessante. A partir daqui, a gente tem que começar a comparar como que é o ethos político da humanidade com aquilo que Jesus realizou na sua vida e no Evangelho. Então vamos lá. Por que as pessoas elas querem o poder político? Já parou para pensar? Bom, junto com o poder político, vem duas coisas muito importantes para a humanidade, que é recursos, dinheiro e status. Ou seja, são benefícios financeiros e benefícios psicológicos, sociais, de você estar no comando e você ser paparicado e benquisto, e que você fala reverbera, as suas ideias são que blá blá blá, e etc. Então por isso as pessoas querem o poder político, elas querem ter status na sociedade e acima de tudo elas querem ter dinheiro. Mas o que Jesus ensinou a respeito dessas coisas? Vamos, por exemplo, dar uma olhada em Lucas capítulo 16. Vamos dar uma olhada ali no verso 14 em diante, tá? Então Lucas capítulo 16, do verso 14 em diante, diz assim:
Os fariseus que eram avarentos ouviram tudo isso e o ridicularizaram. Mas Jesus lhes disse: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado diante dos homens é abominação diante deles. Por que Jesus está falando isso aqui? Porque no contexto ele tinha dito: não se pode servir a dois senhores, você não pode servir a Deus e às riquezas. Mas os fariseus, que eram devotados a ficar ricos e acumular riquezas, etc. e tal, estavam zombando e ridicularizando Jesus. Como querendo dizer assim, Jesus está pregando a pobreza. Que pessoa idiota vai dizer para as pessoas: vamos ser cada vez mais pobres? Aliás, pense no político. Vote em mim, nós vamos ficar cada vez mais ricos e vamos prosperar. Ou o outro: vote em mim, nós temos que ser pobres e não querer acumular riqueza nesse mundo, e querer acumular nossa riqueza no reino do céu, não aqui. Em quem que você vota? Você vota no cara que vai vender a prosperidade aqui agora, não lá no céu. Você vai votar no Satanás, no fariseu, não em Jesus, certo? É muito simples. Mas olha o que Jesus fala aqui, que as coisas elevadas aos homens são abominação diante de Deus. Então essa luta pelo status, pelo poder, pelo dinheiro, ele é chamado de uma abominação por Jesus. E é a luta que está no centro da luta política. E isso é extremamente interessante. Agora, vamos comparar a postura do Satanás com a postura de Jesus, né? Aí você começa a perceber como que os dois políticos não poderiam ser mais antagônicos um em relação ao outro, né? Então, por exemplo, a gente tem ali o texto clássico, né, de Isaías capítulo 14, onde se fala da postura de Satanás em relação às coisas, né? Aí o verso 12 em diante diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, olha que coisa interessante. Satanás, ele almeja a honra, o status, o poder. Se ele fosse humano, ele também almejaria os recursos, né? O dinheiro, a mulherada, o poder, as coisas deste mundo, tá? E ele vai se exaltar e vai sentar no trono e vai reinar acima das estrelas de Deus, e ele vai ser semelhante a Deus, semelhante ao Altíssimo. Então, veja bem, o que é o poder político? É a busca pela ascensão social, econômica do ser humano que quer chegar no topo do mundo. É tipo, eu queria estar no lugar do Vladimir Putin, eu queria estar no lugar do Joe Biden, eu queria estar no lugar do Jair Bolsonaro, eu queria estar no lugar do Luiz Inácio Lula da Silva, reinando sobre os meus conterrâneos e tendo status e tendo poder e blá blá blá. Essa é a luta política por excelência. Mas vamos comparar essa postura desse político com a postura do candidato oposto? Filipenses capítulo 2. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então veja, olha que coisa importante. Jesus, ele tem o caráter exatamente oposto ao caráter do Satanás. Naquilo que Satanás luta com a mentira contra a verdade, Jesus luta com a verdade contra a mentira. Naquilo que Satanás quer se elevar e ganhar mais poder e ser igual a Deus, ou não, ele não queria ser igual a Deus, ele queria ser semelhante a Deus, tipo externamente. Ele não queria ter o caráter de Deus, mas ele queria ter a honra, o status, a pompa, ser adorado e coisas do tipo. Jesus, ele manifesta o caráter oposto. Ele é igual a Deus, não é semelhante, e ele se torna semelhante aos homens. E, inclusive, ele vai se degradando até o ponto máximo da
cruz da morte. Uma das principais razões em função das quais a gente consegue perceber que os políticos, especialmente os políticos brasileiros, são completamente alienados da verdade e do evangelho, é que eles são absolutamente indispostos a cortar na própria carne. E assim, eu digo isso até de uma forma metafórica, não de uma forma literal. Por exemplo, vamos dizer o seguinte: se todos os políticos do Brasil se suicidassem para o bem da nação, você estaria pedindo demais para eles, né? Ó, todos eles se matam e aí a gente elege pessoas novas com um novo espírito, uma nova postura, uma postura melhor e blá blá blá, para a prosperidade do país. Aí você chega pro político e diz, olha, essa é a nossa essa é a nossa campanha, essa é a nossa proposta política, o que vocês acham? Pô, seria pedir demais pro político, né? Tá bom, eu me mato para o bem do Brasil, né? Eu aceito morrer pelo bem do Brasil. Tudo bem, nenhum político iria fazer isso. Agora, cortar na própria carne não tem só esse sentido absoluto e literal de você dar a própria vida em favor do país. Também tem a questão de você abrir mão dos seus próprios privilégios, do seu próprio projeto de poder, em nome do bem da nação. Então vamos trabalhar com uma seguinte hipótese aqui. Muitos de vocês pensam, né, muitos dos brasileiros pensam que Bolsonaro é tipo assim, um tipo de Jesus, até porque ele foi lá e sofreu uma facada, querendo tipo estar disposto a morrer pelo país, e etc e tal, contra o Satanás do Lula, que quer cada vez mais poder e se elevar lá igual o Satanás queria se elevar. Agora vamos trabalhar com uma hipótese aqui. Vamos trabalhar com o Jair Messias Bolsonaro. Ele chegasse aqui na eleição de 2022 e ele dissesse o seguinte, galera, esses 4 anos foram anos muito difíceis para mim. Eu percebi que eu não sirvo para ser presidente da República. Eu e a minha família fomos imensamente atacados pelo PT e pela esquerda, em função aí do nosso histórico desde lá da Câmara dos Deputados, do Rio de Janeiro, de Brasília, porque a gente desviou dinheiro público, em pequena quantidade, mas desviamos. O meu filho foi funcionário fantasma do Roberto Jefferson, e eu não quero prejudicar o meu país por causa disso. Então é o seguinte, galera, eu não vou ser candidato em 2022, o candidato vai ser o Hamilton Mourão, vai ser o Braga Neto, vai ser aí sei lá, qualquer um desses caras aí militar que o Bolsonaro gosta. E eu vou tirar o meu time de campo, eu vou cortar na própria carne, eu não vou ser o novo presidente do Brasil, não vou lutar pelo poder, e eu vou para minha casa, eu vou me defender dos processos que estão feitos contra mim, nunca ninguém foi preso por rachadinha no Brasil, e eu quero que os meus advogados vão me defender para eu não ser preso pelas minhas rachadinhas no Brasil, eu posso até devolver o dinheiro que eu roubei, etc e tal, e pelo bem do Brasil, eu tiro o meu projeto de poder e coloco aí o Braga Neto no lugar, e eu peço voto pelo Braga Neto e vou rodar o Brasil inteiro, em vez de você votar Bolsonaro, você vota Braga Neto, porque não podemos deixar a esquerda voltar ao Brasil. Você imagina a força moral que um discurso desse teria num momento como esse? Uma força moral gigantesca. O cara poderia dizer assim, olha, eu não quero atrapalhar o Brasil, por causa do meu histórico como um bandidinho que eu sou, um corruptozinho vagabundo que eu sou. Então vote nesse outro cara aqui, porque eu não sirvo para esse negócio. Pronto. Talvez ele não ganhasse, mas talvez ele teria mais chance de ganhar do que com essa postura que ele está tendo, do tipo, ou vote em mim, ou você é a favor de comunista e come criancinhas. Tá? Então veja, o que eu estou querendo dizer com isso? Os políticos, seja Lula ou Bolsonaro, eles querem sempre se elevar, sempre comandar, sempre estar no topo e usufruir do status e das benesses do dinheiro em função desses cargos. Por isso, eles servem a um propósito absolutamente oposto e contrário ao propósito de Jesus. E existem algumas outras coisas importantes para vocês entenderem sobre isso, tá? Que tem que ver com a relação entre dinheiro e violência e governo, que vão contrapor os reinos deste mundo guiados por Satanás e seus políticos e o reino de Jesus Cristo. Tá? O que acontece? Uma das grandes definições do Estado é que o Estado é essa entidade político-jurídica que tem o monopólio da violência e o monopólio da emissão da moeda. Tá? E você tem o monopólio da violência, então, por exemplo, um policial pode te prender, você não pode sair prendendo as pessoas que não concordam com você por alguma coisa. Naturalmente, para isso, eles estabelecem tipo, um código penal, para dizer em função do que você pode ou não ser preso, e aí se você seguir o código, você não é preso, se você não seguir o código, você pode ser preso. E o governo é que tem o monopólio de emitir a moeda,
né? Porque aí através da moeda você tem todo o controle social do dinheiro. Então você não pode descumprir o Código Penal e você não pode criar uma moeda que compete com o dinheiro estatal dentro da região onde você vive, porque o monopólio da violência e da emissão de moeda pertencem ao governo, tá bom? Então por isso, quem comanda o governo comanda o aparato de monopólio da violência e de emissão da moeda. Por isso, você tem poder, status e dinheiro quando você comanda politicamente uma nação, tá bom? E nisso você vê o exato oposto do que Jesus fez. Jesus não emitiu moeda, inclusive quando foi confrontado com questões do tipo tem que pagar o imposto, não tem, como é que é, pediu para ver a moeda, de quem é a cara na moeda? Do César? Dá para ele o que é dele. Do tipo assim, eu não quero esse dinheiro, eu não quero participar disso, eu não estou emitindo a minha moeda para fazer as questões aí. Então o problema de vocês é dinheiro? Dá dinheiro a quem é o de direito dinheiro. Agora, o meu reino é mais elevado, é diferente, etc, etc, etc. Então, Jesus ele se nega, tá, a se imiscuir nessa discussão. Inclusive, uma das coisas importantes, né, no final dos tempos, a grande prova é a marca da besta, sem ela você não compra ou não vende. Está no centro aí da discussão do grande conflito também a questão do dinheiro, né? Que inclusive é onde vai apertar para todo mundo, né? E a maioria vai adorar a besta e receber a marca da besta, e uma pequena minoria vai adorar a Deus e sofrer as consequências de não receber a marca da besta e coisas do tipo. Agora, olha uma coisa interessante. Além de Jesus não está aqui fazendo uma disputa financeira para emitir moeda e para reinar sobre as pessoas financeiramente, esse não é o reino de Jesus. Inclusive, Jesus ensina o oposto disso em muitos contextos, né? Para você não acumular tesouros na terra e etc, etc, etc. Além disso, Jesus ele não deseja exercer o monopólio da violência, como é o caso que o Estado faz. Jesus ele não é o promotor da violência, ele é o que sofre a violência. E isso é muito interessante. Assim, Jesus se coloca, quando Jesus se relaciona com a violência, ele é que é humilhado, ele é que é torturado, ele é que é crucificado. Ele não está batendo em ninguém, humilhando ninguém, torturando ninguém, crucificando ninguém porque foi contra o governo dele. Entendeu? Que inclusive é uma coisa interessante, assim, de você perceber a postura totalmente antiditatorial de Jesus Cristo em contraposição com os governantes humanos que, através do monopólio da violência e da emissão da moeda, reinam com mão firme sobre os súditos, os escravos, aí, que seria a maioria da população. Então, isso é uma coisa muito interessante, assim, sabe? Você percebe em Jesus o espírito absolutamente oposto ao espírito do Satanás e dos políticos deste mundo. Por isso, nenhum político desse mundo tem a autoridade de Jesus, tem a moral de Jesus, e inclusive pode realmente instrumentalizar Jesus e dizer eu sou um tipo de Cristo aqui nesse governo. Você imagina um tipo de Cristo no governo como Lula? Tá lá se encaixaçando, se prostituindo junto com os poderosos, roubando o dinheiro das pessoas, enganando e mentindo, enganando os trouxas. Você consegue imaginar Jesus reinando nessas condições? Jesus, o chefe do petrolão. Jesus, o apoiador das ditaduras não sei aonde. Jesus, o corrupto. Você não consegue imaginar. E o contrário do Bolsonaro você também não consegue. Você consegue imaginar Jesus dizendo vamos fuzilar a petralhada! É só uma gripezinha, para de mimimi! Vai ficar chorando até quando, bando de marica! Você consegue imaginar Jesus dizendo eu acabei com a Lava Jato? Você consegue imaginar Jesus dizendo tipo assim, livra o Lula porque não sei o que, Cássio Nunes, parabéns! E coisas desse tipo? Não dá, não tem como, entendeu? Minha especialidade é matar! E mente, 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 mente. Você conseguiria imaginar o reino de Jesus desse jeito? É ridículo, entende? Tipo, é simples assim. Então, tipo, o que acontece? Os princípios dos reinos deste mundo, eles são totalmente antagônicos aos princípios de Jesus. A postura de Jesus, que é o verdadeiro Senhor, que é o único em quem a gente deve votar de verdade, vamos dizer assim, né? Que é o que a gente tem que escolher todo dia, que é o que a gente tem que se colocar aos pés dele todo dia, que tem que ser ele que reina sobre nós, tá? Inclusive, quando o povo de Israel pediu um rei lá para depois colocar o rei Saul, depois aí Davi, Salomão e etc. Quando tem toda aquela treta ali, Samuel e as pessoas queriam um rei em Israel, Deus fala assim, né, que não era para Samuel ficar bravo, porque o povo não estava rejeitando Samuel, estava rejeitando ele, Deus.
Quando você quer o governante político reinando sobre você, é porque você não quer que Deus reine sobre você. Isso é muito interessante, né? Inclusive, o ápice da treta entre Jesus e os fariseus para Jesus ser crucificado é os fariseus dizendo: não temos rei senão César, não queremos que este reine sobre nós. E aí eles entregam Jesus na mão de César para ser crucificado. E aí Jesus sofre a violência do Estado. Ele não é o detentor do monopólio da violência do Estado como grande governador e político seguindo o caminho do Satanás, entendeu? E uma outra coisa, por exemplo, a gente falou já da emissão de moeda, né? Mas, por exemplo, uma grande questão assim da emissão da moeda também tem que ver com a emissão de dívida, tá? Por exemplo, o governo Dilma, do primeiro governo da Dilma para o segundo governo da Dilma, para se reeleger, eles tiveram lá uma bomba fiscal, vamos colocar assim, ó, de 100 milhões de reais, tá? Vou colocar um número aqui. E com benesses e com essas questões aí, inclusive de pedalada e tal, em função das quais depois a Dilma sofreu impeachment, tá? A PEC kamikaze desse primeiro mandato do Bolsonaro para ele tentar conseguir o segundo é tipo 400 milhões, é tipo 4 vezes mais do que o que a Dilma fez. Então, qual que é o princípio por detrás desse tipo de coisa? O pessoal que emite moeda gasta mais do que ganha e ainda cria dívida para as gerações futuras em comparação com o presente. Então, o que acontece? O político, ele é tão irresponsável, ele é tão desgraçado, que ele ganha bem, quer gastar mais do que ganha, arrecada muito imposto, quer gastar mais do que arrecada e endivida o futuro da nação em nome de gastança no presente. Então, basicamente, os princípios dos políticos, e aí não tem diferença entre direita e esquerda, é fazer dívida para o futuro para gastar dinheiro no presente. Ou seja, você vende o seu futuro para ter a melhor vida possível no presente. Que é o exato oposto do que Jesus ensinou. Né? Você tem que ter a vida, você tem que odiar a sua vida neste mundo para conseguir a vida futura. É tipo assim, cara, você tem que se conter ao máximo nesta vida para conseguir a vida futura. Porque se você quiser ter a melhor vida, a vida carnal desse mundo aqui e agora, você pode ganhar o mundo inteiro, mas você perde a sua alma, entendeu? Então esse é mais um ponto de tensão muito grave entre essa questão toda assim do ethos político, no foco no acúmulo de poder, de violência, de dinheiro, com aquilo que são os princípios do reino de Deus, que é o amor, que é a verdade, que é a justiça, que é o não viver para as coisas deste mundo. Por isso, é assim uma completa piada as pessoas meio que acharem que Jesus ele tem uma comunhão com algum projeto político, ou do Lula ou do Bolsonaro. Isso é uma completa piada, uma piada de mau gosto. E o problema maior não é assim, tipo, que isso me ofenda em termos assim da minha opinião, tá? Não é esse o problema. O problema é que você tem pseudo-cristãos que deveriam conhecer a Bíblia, a palavra de Deus e essas coisas todas. Eu não deveria ter que explicar nada disso pra ninguém. E que estão lá no papo do tipo assim, cara, se você não vota no Lula, você é anticristão, porque você é a favor do Satanás, do Bolsonaro. Se você não vota no Bolsonaro, você é anticristão, você é a favor do Satanás, do Lula. É totalmente ridículo, porque se você tem esse tipo de postura, você diviniza aquele que você está defendendo, ou seja, eu não posso discordar do Lula, senão eu discordo de Jesus, ou seja, o Lula se tornou o Jesus da história. Eu não posso discordar do Bolsonaro, senão eu estou discordando de Jesus. Aí o Bolsonaro virou o Jesus da história. Agora, Jesus fez o que Lula e Bolsonaro jamais fariam. Jesus falou a verdade. Bolsonaro e Lula são mentirosos. Jesus, ao invés de querer subir cada vez mais, escolheu descer até morrer pelas pessoas. Luiz Inácio Lula da Silva e Bolsonaro querem só subir cada vez mais na escala de poder, dinheiro, influência, violência e coisas do tipo. Entendeu? E Jesus ele pode nos dar um reino eterno
onde não há pecado e morte para sempre. Só o que Lula e Bolsonaro conseguem nos dar é R$ 600 de auxílio. Não, eu vou dar 800, não, eu vou dar 1.000. Inclusive, né, esse é um aspecto interessantíssimo das mentiras do Bolsonaro. Né? Vê os discursos do Bolsonaro quanto a esse tipo de auxílio antes dele se tornar presidente. É bolsa esmola pra gente burra, que só serve para votar, ignorante, e voto de cabresto e comprando votos. Bolsonaro fez a maior operação de compra de voto com Auxílio Brasil, consignado em cima do auxílio, e auxílio taxista, e auxílio caminhão. Você já tinha visto auxílio taxista em algum governo antes? É uma palhaçada, é uma piada para comprar votos descaradamente, entendeu? Então é isso. Você acha que Jesus faria uma coisa desse tipo? Destruindo completamente as contas do país para o projetinho político, né, corrupto, vagabundo dele. E Lula não é nem um pouco melhor, a gente está lascado, seja qual for o resultado. Beleza? O reino de Jesus, como ele mesmo disse para Pilatos, não é deste mundo. Jesus não se permite se instrumentalizar. Jesus não é capacho. Jesus não é uma espécie de Sérgio Moro, que também se revelou um mau caráter infinito nesse processo todo, de um político como Bolsonaro ou como Luiz Inácio Lula da Silva. Jesus é o verdadeiro rei, Jesus é o verdadeiro Senhor. E ele pode fazer o que nenhum outro pode fazer. Tá bom? Jesus tem autoridade sobre a doença, sobre o pecado, sobre a morte, sobre o diabo, sobre os espíritos imundos. E não há comparação dele com essas pessoas mentirosas e imundas que pedem o seu voto neste domingo, tá bom? Acho eu que vou voltar perto lá do final da eleição, da apuração, para a gente bater um papo aí sobre o vencedor das eleições aqui no Brasil, né, desse ano, mas talvez eu também não faça isso, depende se eu vou estar lá com a minha família, o que vai acontecer, vamos ficar em família lá e pedir que Deus venha abençoar o Brasil, num dia que já está com várias questões lamentáveis, essa semana toda foi muito lamentável, muitos focos assim de muita mentira, muita violência, muita maldade, muita corrupção, ações ilegais de ambos os lados. Parece que a polícia pegou milhões de dinheiro vivo para comprar voto, parece que está tendo bloqueio de Polícia Federal lá no Nordeste para evitar as pessoas de votarem. Ou seja, os dois lados jogam sujo, os dois lados mentem, os dois lados iludem, os dois lados servem ao diabo. Por isso, inclusive, eu tenho a minha consciência absolutamente limpa de dizer que não votei em nenhum dos dois. E, aliás, terminando de subir esse vídeo aqui na internet, vou ali na escola na esquina da minha casa justificar o meu voto, porque não voto em corrupto, vagabundo e quadrilheiro incompetente como Luiz Inácio Lula da Silva ou Jair Messias Bolsonaro, porque eu sirvo ao Senhor Jesus. O que não quer dizer que a gente que serve a Cristo não pode ter a nossa militância política em relação aos políticos humanos, vamos dizer assim. A gente pode, mas naturalmente, desde que haja uma dúvida razoável de que a pessoa atua no lado do bem, da justiça, da verdade, de princípios mais corretos de administração pública e etc. A partir do momento que for certeza absoluta que é um corrupto mentiroso, aí você não pode apoiar de forma nenhuma, sob pena de você estar servindo ao diabo em nome de Jesus. E essas são as pessoas que estão na situação mais perigosa de todas. Porque quem serve ao diabo em nome de Jesus, mais cedo ou mais tarde vai se encontrar com Jesus e vai precisar prestar conta dos seus votos, das suas escolhas, das suas palavras, das suas falsas profecias. Quanta gente está dizendo aí, né? Lula vai ganhar em nome de Jesus, e você vai ver, e Deus já decretou que o Lula vai ganhar. E você vê o mesmo discurso do lado do Bolsonaro. Em nome de Jesus, Bolsonaro vai ganhar, e a nossa pátria vai ser vencedora, e blá blá blá. Bom, falso profeta é só o que tem nesses dois lados. Não é por uma mera questão de que um vai acertar e o outro vai errar, porque um vai ganhar e o outro vai perder. Mas os dois lados tentam instrumentalizar a fé e os dois lados vão prestar conta por usar o nome de Jesus Cristo para projetos corruptos, pessoais, vagabundos, imorais, de ambos os lados, sem nenhuma exceção. Ok?
Beleza? Então é isso, espero que as minhas reflexões tenham feito bem àqueles que quiseram acompanhá-las. Semana que vem a gente volta também para discutir um pouco mais de teologia sem esse clima de política, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.